Então pessoal, aqui agora a gente está no setor de corte, onde a malha, as mesas de infesto que a gente viu, elas têm furos. Esses furos são ligados, o ar, para que a malha fique leve, para que ela, quando a gente puxar esse infesto, não estire. E aí o infesto vai ser puxado e vai ser cortado aqui nessa máquina. Essa é uma máquina automática de corte. Então o que a gente viu no CAD, que a gente viu os desenhos lá do CAD, joga para o sistema. A gente já vai ver o sistema que a moça está operando ali. E dali ela entra com os dados e libera o corte para cortar automaticamente. Então esse é um corte automático. Como depois do automático eu vou mostrar para vocês um corte manual. Mas esse é o que a gente mais usa hoje em linha de produção mais alta. Vou mostrar os dois para vocês. Então aqui a gente tem o nosso corte automático, né? É automático porque sai do sistema do CAD e vai vir direto aqui para o sistema de corte. Aqui temos a cabeça do robô, que é onde ele controla toda a parte de corte, e aqui o final, onde vai finalizar. Aqui a gente pode ver, eles estão tirando as partes cortadas de um lote anterior. Agora está entrando esse lote de branco, então vai ser cortado essa parte de branco agora pelo sistema robótico. Ele já está analisando e vendo o corte. Então aqui a gente tem o sistema, o CAD joga para esse sistema, do sistema aqui, que é o sistema do corte, vai ser jogado direto para cortar. Então o robô ali, a cabeça do robô já está efetuando o corte. Então aqui vejam que o robô, ele analisa sempre onde ele está. Tem um laser ali, uma luz vermelha é o laser para estar vendo aonde o robô está. E aí, sabendo onde ele está, ele vai se localizando e vai cortando as partes. Então ele vai sempre cortando com precisão. Ele já faz a amolação da faca automático, né? Tem aqui, ele já gira a faca com perfeição em ângulo. Se vocês verem aqui, a malha, ela está muito bem, vamos dizer assim, espremida, vou usar esse termo, né? Ela tem um plástico por cima da malha que faz o vácuo para que a peça não se mexa, para que não se mova, e com isso consiga ter um corte com precisão. Vejam aqui as curvas que é feito através desse sistema, sempre à luz do laser. E em cima o pessoal sempre me pergunta o que é esse outro plástico. É para não escapar o vácuo, para não ter escape de ar e para ter uma precisão maior ainda no corte. Sempre que tiver escape de ar, pode acontecer de a peça ficar torta o corte. Então o plástico aqui em cima ele não deixa esse vazamento de vácuo, né? Já com o plástico de baixo, então é uma garantia que se tem. Então aqui sempre ele vai seguindo o laser com precisão, vai cortando partes, sempre de um lado para o outro. Ó, veja que o laser aqui determina aonde está a lateral do rolo, que ele já faz uma varredura antes, ele se localiza e com essa localização ele começa o corte. Então, conforme vocês vendo que vai cortando, aqui na tela vai aparecendo em vermelho. O vermelho é o que está sendo cortado e o verde é o que falta cortar. Então a gente vê que o sistema aqui, ele puxa para frente a malha e vai cortando as partes e vai por esteira jogando para frente. E aí depois na frente tem a separação, onde é separado frente, costas, tamanho P, MG, como a gente vê aqui de um outro lote que foi cortado. Então aqui, pessoal, é importante mostrar que tem esse plástico em cima para sucção. Então existe uma sucção nessa mesa que puxa a malha para baixo para fazer com que a malha não mexa e tenha um corte preciso. Então a máquina está continuando a fazer o corte. Então a operadora fica junto, vendo se está tudo certo. De vez em quando ela dá uma checada, checa tanto o corte quanto o sistema, o que está ali vermelho que foi cortado, e a máquina continua automaticamente sozinha a cortar. Vai cortando as partes para que o pedido seja atendido. Notem que mesmo ela cortando, o vácuo que tem ali espremendo, empurrando, puxando as peças para baixo, ele não se mexe.
Então o corte é muito preciso. A gente vai ver ali que depois de estar cortado, ele separando as peças, a precisão é muito alta. Então com essa alta precisão a gente consegue ter alta precisão de corte. E aí, como eu falei, a gente vai ter uma costura com melhor qualidade, a estampa, todos os outros setores após esse vão ter também a mesma precisão. É importante falar que geralmente a gente usa o mesmo software do CAD para o corte. Por que isso, Andrei? Porque na transferência do computador para o sistema aqui pode haver erro. Então esse erro pode ter diferença de tamanho de peça. Já peguei essa diferença de 1-2 centímetros na transferência de informação. Então se a gente não tem o mesmo sistema, pode acontecer problema. Já com o mesmo sistema também pode acontecer esse problema. Então é importante sempre fazer conferência, vira e mexe, dar uma olhada no mini risco que a gente fala, ou verificar se todos os tamanhos estão cortando corretamente. Por isso que depois agora do corte a gente vai ver e a gente faz a aferição de peça, mesmo sendo robótico, para ver se cortou corretamente, se não tem nenhum problema. Então aqui, com essa precisão, acabou o corte, né? Ele está acabando mais uma etapa, ele vai cortando por partes. Então aqui ela está fazendo a conferência, analisando, está voltando aqui, está puxando, vejam que está sendo puxado a parte que começou a cortar, e essa parte está vindo para frente da mesa. E aí as partes cortadas vão ser separadas. Então essa separação vai ser feita e ao mesmo tempo que a separação é feita, continua o corte dali para trás. Então ela vai dar o OK, continua-se o corte. Então aqui a gente tem algumas partes cortadas e essas partes cortadas vão ser separadas. Vejam as partes que foram cortadas com precisão, elas são separadas. Veja que a outra pessoa ali, a outra moça, está dobrando a peça para ver se ela está simétrica, se as partes estão perfeitas, está bem cortado. E aí começa a separar tamanho P, tamanho M, tamanho G. Aqui já se separa papel, plástico e malha para dar o devido encaminhamento da parte sustentável. Vejam aqui, mais partes sendo separadas. De novo ela vai verificar se está bem cortada a lateral, tira alguma sobrinha de papel, tecido que pode haver. Sempre elas fazem a dobra no meio para ver se está simétrica a peça, pega de cima, vê se está batendo o corte, se está perfeito realmente, se tem algum problema. Atrás o corte continua e elas aqui vão separando, colocando nessa mesa para depois ainda fazer mais uma separação, mais uma verificação de tamanho. Além do corte automático, nós temos o corte manual, que é feito com essa máquina. Então a malha vai estar infestada, a gente coloca um desenho, um papel em cima, impresso com o nosso CAD, e aí a gente vai estar cortando as peças conforme a gente vai ver um vídeo agora com essa máquina, que ainda é a mais comum no mercado para uma produtividade menor. Então vamos ver ali, corte manual. Então aqui agora a gente tem o corte manual, também conhecido como o faca vertical, né? Então aqui com essa máquina que ela é manual, a faca vertical, a gente consegue também efetuar o corte, como a gente viu no corte automático, cortar as partes, só que aqui o corte depende totalmente do operador. Então vejam aqui que a qualidade do corte vai depender do operador. Se ele tem experiência, se ele está fazendo com atenção, se ele está seguindo, se ele é bom, se ele está seguindo bem o corte. Então hoje ainda é a metodologia mais usada, porque uma máquina dessa é bem mais barato, esse sistema de corte, do que um sistema automático. Mas como a gente falou, depende muito do operador. Se a gente tem um bom operador, vejam que ele usa na sua mão esquerda uma luva metálica para proteger do corte, né? Sem essa luva ele corre o risco de perder os dedos facilmente. Então aqui ele vai cortando, regulando a altura da... Tem uma garra na frente ali que segura esse papel para não estar soltando. É nesse papel que tem o desenho do CAD. Então a gente viu lá no Infesto, no módulo Infesto, que no CAD faz o desenho, né? Ele faz toda a proporção das peças no nosso Infesto. Então aqui o que ele está fazendo é isso. Ele está cortando em cima do desenho que tem aqui no papel.
Então o papel em cima tem o desenho, tem a referência, ele vai cortando. Então aqui depende bastante o corte do manual, é bem mais em conta. E ele consegue, bons operadores também conseguem tirar um bom volume de peça dia. Então hoje ainda no mercado nacional e até fora mesmo, eu já vi vídeos e já participei de situações fora do país, e o pessoal ainda usa muito esse tipo de corte manual. Então ele é um corte bom, depende muito como eu falei já algumas vezes, do operador. Para cortes mais minuciosos, ele sofre um pouquinho, né, com curvas e algumas situações assim. Então veja que o papel ali vai se dobrando, por isso que tem vários furinhos no papel e colados com fita para que não dê problema de soltar o papel e ele perder o desenho. Então aqui ele perdeu um pouquinho de desenho, está acertando ali o corte. Qualquer desvio, qualquer erro, se ele não estiver segurando bem o papel, ela pode estar desalinhando. Andrei, tem mais chance de dar problema nesse corte? Sim, tem mais chance de dar problema nesse corte, de dar defeito quando a gente fala problema, né? Mas ainda é o corte mais utilizado. Então a gente não aconselha passar o infesto muito alto, porque a chance de deslizamento é bem maior, né? Das malhas se deslizarem uma sobre a outra, e aí está fazendo um corte torto, né? Então vai sair um corte com uma qualidade muito boa. Aqui, como eu falei, o operador tem prática, e aí ele está cortando facilmente e tendo qualidade do seu corte. Então esse aqui é o nosso corte manual ou o corte de faca vertical, que é uma opção de corte ainda mais utilizada no nosso sistema têxtil. Aqui, para a gente acabar a nossa saga de cortes por hoje, temos também outro corte manual, que é a serra-fita. A serra-fita é um corte utilizado para cortes pequenos, cortes de pequenas proporção, que precisam ter alta performance de corte. Como assim alta performance, Andrei? Com curvas, com situações que a gente consegue dominar melhor. Então vejam que aqui a mesa já tem esfera, então essa esfera é por ar. É como se fosse um rolamento, ó. Vejam que elas sobem as esferas e aí proporciona o tecido deslizar sobre a mesa de forma bem fácil. E com isso fica bem mais prático a gente cortar na serra-fita. Diferente da outra serra que a gente viu, o formato de serra é bem parecido, só que aqui ele é manual e depende do operador estar manuseando. Aqui a serra fica parada, fica estática. Aqui nós temos o operador fazendo um desenho em cima, ajustando a máquina, a velocidade, pressão que ele vai exercer sobre o corte, e aí com isso ele consegue fazer o corte com mais perfeição. Então aqui ele está ligando o sistema de ar das roldanas e aí ele consegue cortar com maior perfeição, e além de perfeição ele consegue ser mais ágil, mais rápido. Veja que é bem mais prático ele cortar curvas e partes menores. Então aqui ele está cortando a parte, né, ela vai deslizando na parte de baixo, então ele tem uma agilidade maior de corte com uma perfeição melhor também. Então aqui agora ele vai fazer a segunda etapa, ele vai fazer riscos. Enquanto ele está operando na mesa, ele desliga o sistema de ar, mas ele vai fazer um risco bem em curva para que a gente consiga ver a qualidade do corte que consegue ser feito nesse tipo de operação. Aqui ele está cortando jeans, né? Mas pode não só como também se corta bastante malha. Então aqui vejam que ele consegue, com o sistema de ar embaixo ligado, as roldaninhas, as bolinhas ali sobem, fica bem fácil de cortar e ele vai operando o corte e aí consegue cortar com precisão. Então ele consegue fazer bem as curvas para peças pequenas, infantil, peças com modelagem pequena. O pessoal faz bastante aqui. Também parte de calcinha, cueca, onde tem as partes pequenas que serem cortadas, o pessoal utiliza bastante no setor têxtil esse tipo de corte, que é o corte de serra-fita. Então veja aqui agora a qualidade que ele consegue cortar, né, com precisão. Veja que como está preciso o corte dele, como está bem feito, graças a esse sistema de corte serra-fita, que também é um sistema não tão caro e bem utilizado também, né? Muito utilizado no setor, pela sua agilidade de corte
para peças de porte pequeno e peças que precisam alta precisão de corte, até mesmo como bojo e essas partes que a gente tem bastante curva, né? Aqui ele está molando a faca para preparar e cortar novamente um novo lote. Então esse é o nosso corte serra-fita. Espero que tenham gostado. Esse é um outro tipo de corte que nós temos. Então, pessoal, aqui a gente tem já alguns lotes. Essa mesa aqui são todos lotes que foram cortados, são revisados, tamanho, verifica tamanho de frente, costa, todas as partes para ver se estão ok para seguir o fluxo de confecção. Ou seja, vai costurar, vai estampar, vai bordar, vai seguir os outros fluxos que serão feitos. Então até aqui nós temos o corte, então várias peças cortadas, e essas partes cortadas nós vamos unir frente com costas, as mangas e transformar em peças.